Olá, bom dia, amados irmãos. Que alegria estar mais uma vez aqui com vocês nessa classe. Tem sido uma longa jornada, né? Espero que vocês tenham se mantido firme aí e tenham aproveitado o máximo possível todas as aulas, porque esse é o nosso intuito, edificar, abençoar a sua vida. A gente que está preparando as aulas aqui durante a semana, também a gente tem sido grandemente abençoado por todas essas matérias e o nosso desejo é que, com todas essas matérias, toda a nossa igreja possa crescer espiritualmente para a glória de Deus, para que possamos ser maduros espirituais, tá bom? Então vamos continuar a nossa aula. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso slide que temos usado, tá joia? Deixa eu só organizar aqui, aumentar um pouquinho mais o vídeo, para você me ver bem aí, tá joia? Então tá aí a nossa classe, Crescimento Espiritual, Jornada Cristã. A gente tem tido como base o livro do Jerry Bridges, Crescimento Espiritual, como amadurecer em Cristo. Na primeira aula a gente viu o alicerce da graça, vimos como a mensagem do Evangelho, que nós somos aceitos na presença de Deus, não com base nos nossos méritos, mas por causa da graça, do favor imerecido de Deus manifestado na obra de Jesus. Isso é o alicerce pelo qual o crescimento cresce, a vida cristã cresce, tá bom? Vimos que o nosso esforço não é para provarmos para Deus que a gente merece alguma coisa, para provarmos a Deus que somos justos, mas o nosso esforço é um esforço de gratidão e de amor, uma motivação de gratidão e amor por tudo que Deus fez por nós, tá bom? Segunda aula, nós vimos o papel do Espírito Santo, vimos que o crescimento espiritual continua sendo obra do Espírito, né? O mesmo Espírito que nos convenceu do nosso pecado, que abriu os nossos olhos espirituais para contemplar Cristo e nos deu fé para confiarmos em Cristo, esse mesmo Espírito vai continuar agindo na nossa vida, lapidando o nosso caráter, nos amadurecendo, mudando as nossas atitudes, os nossos anseios, para que a gente possa crescer, né? O Espírito Santo continua agindo em nós, na santificação, mas agora também por meio de nós, nesse processo sinergístico, né, harmonioso entre o nosso esforço e o esforço do Espírito Santo. Na terceira aula vimos a busca da devoção, vimos que a devoção cristã verdadeira, o conceito de devoção é um relacionamento com Deus que gera uma vida agradável a Deus. Vimos que a devoção cristã se expressa em amar a Deus sobre todas as coisas e amar as coisas do mundo de maneira legítima. Na quarta aula vimos o exercício da piedade, vimos que essa ideia de você ter uma vida dedicada a Deus exige esforço, exige dedicação, exige disciplina, exige treinamento, né? De práticas espirituais, alguns meios que Deus ordenou, que Deus nos deu para que usássemos dele como se fossem instrumentos para que a gente pudesse crescer. E vimos então o conceito das disciplinas espirituais, né? Então, na quinta aula, a gente entrou efetivamente nelas, o crescimento pela palavra de Deus, vimos a disciplina da oração. Semana passada, o Léo, nosso irmão Leonardo, nos mostrou aqui a importância da comunhão espiritual, né, do discipulado, de caminharmos com os outros irmãos, tá? Como isso é importante para crescimento. E hoje, a gente vai ver essa aula aí, a formação de hábitos espirituais, tá bom? Vou tentar ser um pouco mais prático nessa aula, principalmente no fim, mas qual que é a ideia central dessa aula? A ideia central é que as disciplinas espirituais, tá, elas precisam se tornar em práticas habituais no nosso cotidiano. Tá? Elas precisam ser práticas que a gente faz, tá, de maneira natural, tá bom? Elas precisam fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Essa é a ideia dos hábitos espirituais, tá bom? Deixa eu começar com esse poema da Charlotte Mason. Ela é uma educadora cristã, né, do século passado. Ela escreveu um livro para criação de filhos chamado Educação no Lar. E ela escreve o seguinte: perca esse dia vadiando e será sempre a mesma história. Amanhã e depois mais dilatória. A indecisão traz os seus próprios atrasos e dias são perdidos lamentando outros tanto. Qual que é o ponto da Charlotte? Quando ela está olhando para as crianças, ela vai perceber que o problema na criação, na educação, né, de crianças, não é nem tanto as crianças saberem o que elas devem fazer,
mas é ter a força de vontade ou a disposição para fazer. Né? E ela começa com esse poema. E ela cita esse poema para mostrar como isso é verdade. E isso é verdade não apenas na educação de crianças, é verdade na nossa educação também, na nossa formação cristã também. A questão não é nem tanto a gente saber o que nós temos que fazer, mas ter a força de vontade para fazer. Né? Você já percebeu isso? Ela está dizendo o seguinte, olha, perca esse dia vadiando, fazendo coisas que simplesmente não te acrescentam em nada. E o que vai acontecer? Vai ser sempre a mesma história. As coisas que você sabe que são importantes vão ficar para amanhã, vão ficar para depois, e você vai prolatando e dilatando, né, estendendo sempre para depois, para depois, para depois. Né? Todos nós já passamos por isso. Ela fala assim, a indecisão traz os seus atrasos. Né? Você não tomar uma decisão, como começar a se mexer, começar a limpar a sua vida de coisas que não são importantes, né? Elas podem prejudicar você realmente. Né? E vai sempre atrasar. Né? E os dias perdidos, lamentando outros tantos. Né? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso algumas vezes, né? Nessa ideia de vida devocional. Né? Você sabe que você tem que ler a Bíblia, você sabe que você tem que melhorar na sua comunhão com Deus por meio da oração, você sabe que você tem que memorizar versículos, você sabe que você tem que ler bons livros, você até chegou a desejar ler determinado livro, mas você não consegue manter o ritmo porque você tem outras coisas, ou simplesmente você não tem a força de vontade, né? Então você acordou de manhã e falou assim, poxa, de noite eu vou ler a Bíblia. De noite, ninguém vai me atrapalhar, agora de noite eu vou parar e vou ler a Bíblia. Você caminhou o dia inteiro, chegou no final do dia, você está cansado e você não tem aquela vontade. Então o que você faz? Lamenta. E às vezes isso acontece, o que a Charlotte Mason está dizendo aqui, que na vida devocional, nas práticas das disciplinas espirituais, a única coisa que a gente consegue efetivamente fazer é o quê? Dilatar, deixar para amanhã, atrasos e mais atrasos, e lamentar, e lamentar, e lamentar. Né? Porque isso é uma questão, né? É o drama da vida prática. Né? É o drama da vida prática. Você já experimentou uma discrepância entre aquilo que sabe e aquilo que faz? Com certeza, todos nós. Né? Você ouviu um sermão, você viu uma boa aula, você até chegou a conversar com alguém, e de repente, pô, cara, você sabe daquilo, você sabe que tem que ler a Bíblia, você sabe que tem que ler livro, você sabe que tem que memorizar, você sabe que tem que orar, você sabe que tem que fazer jejum, você sabe tudo isso. Mas qual que é o problema? Efetivamente fazer. Então a questão não é tanto aquilo que a gente sabe, a questão é por que a gente não faz. E a gente vê que é uma discrepância entre aquilo, né? Sim, com certeza. Você já percebeu que novos conhecimentos parece que não produziram mudanças reais? Isso acontece com todos nós. Né? Você está ali, né? Pô, daí você conversou com alguém, você viu uma aula, né, como eu falei, e de repente aquilo parece que tomou uma dimensão assim, falou, cara, aprendi uma coisa nova, né? De repente você viu essas aulas e você aprendeu várias coisas novas, coisas que você não sabia, e aquilo está fervilhando na sua mente, né? Mas quando você olha no seu dia a dia, você percebe que não houve mudanças reais no seu estilo de vida. Né? Esse é um drama, que a coisa ainda não internalizou e ainda não exteriorizou, né? Ela se tornou práticas vívidas e verdadeiras no mundo real. Né? Só está no campo das ideias ainda. Né? Isso acontece. E por fim, você já tomou alguma decisão que não durou mais do que 3 dias? Né? De repente você assistiu a aula ali sobre crescimento pela palavra e falou, não, agora eu vou ler a Bíblia. Não, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler. E você leu no primeiro dia. Você leu no primeiro dia. No segundo, você leu divagando, né? Pensando em outras coisas, só passando o olho, né? Daí no terceiro dia você só pegou a Bíblia. Daí você ficou lá, ficou mexendo no celular, tal. No quarto, nem mais pegou a Bíblia e ficou para trás e você voltou a lamentar, né? Atrasar e você começou a voltar a idealizar. Não, mas lá, quando acontecer isso, eu vou começar a ler a Bíblia. Quando? Então, depois de tanto, depois que eu terminar isso, eu vou começar a ler a Bíblia, vou ter uma vida devocional. Você foi botando para frente, botando para frente. Isso acontece. Né? Por quê? Porque a grande questão aqui é o que acontece na nossa vida que simplesmente a gente não consegue materializar, tornar realidade real as coisas que a gente está aprendendo. Esse é o ponto.
tá bom? Eu quero mostrar para vocês. Primeiro, olha só o que ele diz. Questionar a coisificação do pensamento. James Smith, nesse livro, Você é Aquilo que Ama, ele diz isso. Questionar a coisificação do pensamento não é o mesmo que rejeitá-lo. Questionar o ponto de por que os meus pensamentos, aquilo que eu sei, parece que eles se coisificaram, eles se tornaram algo duro, eles simplesmente parece que não geram vida dentro de mim. Aí talvez você pense, cara, não é para mim esse negócio de teologia, não é para mim esse negócio de intelectualismo, né? E você fica pensando, isso aí não é para mim, cara. Ler livro, ler a Bíblia, conhecer profundamente a Deus. Não, eu sou da vida prática, isso não serve para mim. E de repente você acha que a saída é rejeitar, porque você não está tendo sucesso em crescer nas práticas devocionais, né? E daí você olha para pessoas que estão voando, vamos dizer assim, que estão mais na frente, que tem um alto nível, né, de vida devocional, você fica pensando, poxa, não é para mim, e você tende a rejeitar isso. Você está dizendo, não, isso não é a saída. Reconhecer os limites do conhecimento não significa abraçar a ignorância. Reconhecer que talvez tudo que você está aprendendo está só no campo das ideias e que isso precisa se materializar, se tornar real, prática, vívida no seu dia a dia, não significa que reconhecer que isso não está acontecendo, não significa agora você abraçar a ignorância, dizer, olha, sabe o que mais não é para mim, eu vou ser sempre isso aqui, alguém que não sabe. Não significa isso. Né? Não precisamos subtrair o conhecimento, precisamos acrescentar algo a ele. O que a gente precisa? Precisamos reconhecer o poder do hábito. Quando você olha uma pessoa, tá, que ela tem um alto nível de vida devocional, sabe o que aconteceu com ela? Não é que ela teve assim informações a mais. Só significou que ela pegou aquelas informações e ela conseguiu transformar aquilo em hábito na vida dela. Esse é o ponto, tá bom? E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula. Como as práticas devocionais precisam se tornar em atitudes que façam parte tanto da nossa rotina que ela se transforme num hábito para nós. Tá joia? Para a gente pensar nisso, a primeira coisa que a gente precisa entender é a questão da centralidade do coração. Olha o que diz Provérbio Salomão, nesse provérbio famoso, 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão está exagerando aqui, dizendo sobre tudo que você deve guardar. A ideia de guardar é a ideia de entesourar, a ideia de estimar, a ideia de você tornar algo, você julgar algo como precioso, valoroso. Ele está dizendo sobre tudo que você deve guardar. Né? Você poderia guardar uma joia, você poderia guardar muito dinheiro no cofre, você poderia guardar uma foto que você tem, você pode guardar uma carta que você recebeu, enfim, um presente. Tudo que você deve guardar. Você tem que estimar, proteger e valorizar o seu próprio coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo, tá, que nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos investigar de fato aquilo que nós estimamos como valoroso, porque é isso que guiará a nossa vida. É isso que Salomão está dizendo. E olha como isso é fantástico. Isso é fantástico porque, amados irmãos, a gente precisa perceber que nós sempre somos guiados pelo nosso coração. Por isso que Salomão está dizendo, por isso você precisa guardar, proteger, tomar cuidado com o que o seu coração se apegou, estimou. Né? Nós sempre somos guiados por aquilo que nós centralizamos no nosso coração como algo importante. Porque nós sempre vamos escolher por isso. A Elise Fitzpatrick, naquele livro brilhante, Ídolos do Coração, ela vai dizer isso. Né? As nossas decisões, aquilo que a gente decide, nós sempre decidimos com um juízo, né, de boa vida. O que é isso? Nós sempre decidimos por algo que nós acreditamos que irá nos fazer bem. É isso. Né? A gente precisa entender isso. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, por que uma pessoa, por exemplo, que ela não consegue acordar mais cedo? Por que a pessoa não consegue acordar mais cedo? Olha só como isso é curioso. Né? Ela sabe que ela tem que acordar mais cedo, que ela tem que aproveitar melhor o dia. Né? Ela sabe que ela está se atrasando. Né? Ela sabe que ela criou já o hábito de acordar 9, 10 horas.
né? E por que ela não consegue acordar mais cedo? Tá bom? Até coloca o despertador lá, né, para acordar mais cedo, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã. Né? O despertador toca, ela é capaz de levantar, colocar lá mais meia hora, mais 1 hora e voltar a dormir. Por que isso? Porque no fundo ela ama mais o prazer da cama quente e do descanso do que aproveitar melhor o dia. O problema é esse. O problema é que não é que o problema não é saber que ela precisa acordar mais cedo. Ela sabe que precisa acordar mais cedo. O problema é que o coração dela ainda não acredita que acordar mais cedo, o prazer de aproveitar o tempo é melhor do que o prazer da cama quente. Essa é a verdade. Porque nós não, usando aqui a frase do James Smith naquele livro, Você é aquilo que você ama, nós não somos aquilo que nós sabemos. Nós somos definidos, nós somos guiados por aquilo que o nosso coração anseia. Tá bom? O coração é a fonte vital da vida humana. É ele que nos guia. E é aí que está o perigo. Né? Porque talvez o problema não é você saber que você precisa das práticas devocionais, mas é você começar a centralizar isso no seu coração. Você começar a forçar o seu coração a acreditar, né? A se apegar, tá bom? De que aquelas práticas, de fato, vão te dar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Mas no coração está a sede dos nossos anseios e desejos. Né? Então, a questão não é você saber sobre as disciplinas espirituais, é você começar a ansiar e desejar por elas. Tá bom? É o coração o órgão de direcionamento da vida humana. O que é isso? O James Smith ele vai dizer que o nosso coração é como se fosse uma bússola. Né? Uma bússola que nos aponta, que nos mostra aquilo que de fato nós amamos. Aquilo que de fato está no centro do nosso coração, aquilo que de fato nós acreditamos que é capaz de nos trazer algum benefício. Esse é o ponto. Olha como Agostinho, as suas confissões, ele deixa isso claro. Ele chega a essa conclusão. O meu peso é o meu amor. Para onde eu sou levado, é o meu amor que me leva. Essa ideia de peso é que Agostinho está dizendo, eu sou arrastado para aquilo pelo qual o meu coração passou a amar. Então a questão é o seguinte, por que às vezes não tem força de vontade em nós? Por que não tem desejo das práticas devocionais? Porque ainda a gente não ama aquilo. Porque a gente ainda não acredita que aquilo vai nos dar algum benefício. Porque quando nós começarmos a amar aquelas práticas, e quando a gente começar a acreditar que aquelas práticas vão nos dar benefício, então nós vamos ser guiados e vai brotar uma força interior para que a gente possa praticá-las. Né? E esse é o ponto. Por quê? Porque o nosso coração é moldado por aquilo que se tornou habitual dentro de nós. Olha só como o apóstolo Paulo entendeu isso. Olha como ele diz, que tipo de oração ele faz para os filipenses. Ele diz assim, ó, e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. E se você interpreta que essa ideia de amor é apenas sentimentalismo, né, você vai interpretar errado. Ele está dizendo o seguinte, olha, que o vosso amor aumente mais e mais. E o que ele está falando? Olha, em pleno conhecimento e toda percepção. Ele está dizendo, olha, que o amor de vocês cresça de tal maneira que vocês consigam amar as coisas certas. Olha ali, para aprovar as coisas excelentes. Né? Essa é a ideia. Ele está dizendo, eu oro para que o Espírito de Deus ilumine vocês de maneira que vocês amem aquilo que deve ser amado e que vocês rejeitem e odeiem aquilo que deve ser odiado. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Para quê? Para vocês serem sinceros e culpáveis, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo sabe que nós somos guiados pelos nossos amores e que nós vamos praticar aquilo que o nosso coração passou a amar. Nós vamos buscar essas coisas. Então ele está pedindo para que os crentes de Filipos amem as coisas corretas. E assim, então, vai haver uma prática, vai haver atitudes, frutos
que são legítimos, que vão glorificar a Deus, que vão ser compatíveis com a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Porque nós não somos guiados tanto por aquilo que nós sabemos. Somos guiados e praticamos aquilo que o nosso coração passou a acreditar que vai nos dar algum benefício, os nossos amores. Tá joia? Tendo dito isso, eu vou para o meu segundo ponto aqui. Eu quero mostrar para vocês que o nosso coração não apenas vai revelar o que a gente ama, mas as práticas que nós fazemos têm o poder também de formar amores no nosso coração. Olha como James Smith deixa isso muito claro. O amor, como nossa mais básica orientação no mundo, é menos uma escolha consciente e mais uma espécie de inclinação básica do coração, uma orientação padrão que produz as escolhas que fazemos. O James Smith está dizendo o seguinte, olha, quando algo se torna central no nosso coração, aquilo pode ser tão profundo dentro de nós que a gente talvez nem se dá conta mais que a gente está buscando aquilo. Aquilo se transformou em algo natural para a gente. Se transformou em algo inconsciente, uma inclinação básica, natural. A gente começa a desejar aquilo naturalmente, né? Uma orientação padrão, né? Ele se padroniza, ele sempre vem, né? Reiteradamente, e que faz a gente escolher as coisas sempre do mesmo jeito. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, você já parou para pensar qual é o tipo de comida que você escolhe no buffet que você vai? E como às vezes isso se tornou um padrão inconsciente. Por quê? Porque você começou a experimentar aquela comida, e você passou a gostar do gosto, gostar do cheiro, gostar da sensação que aquela comida te traz. E daqui a pouco, quando você vai no buffet, você se pega já o quê? Escolhendo sempre a mesma coisa. Porque aquilo foi internalizado no seu coração. Olha só como ele termina, ele diz o seguinte, isto é, nosso coração tanto manifestará padrões habituais, pelos nossos hábitos, a gente consegue perceber o que de fato a gente ama, mas o nosso coração também será moldado por eles. Alguns hábitos, algumas práticas vão ter o poder não apenas de manifestar amores, mas de moldar os nossos amores. E isso é uma coisa importante. Né? É muito preciso, isso aqui é muito sutil isso. Né? Porque essa é a ideia. A disciplina espiritual, a gente precisa entender isso, que a disciplina espiritual, ela não apenas precisa fazer parte dos hábitos da nossa vida, se tornar algo que a gente busca naturalmente. Mas quanto mais a gente praticar as disciplinas espirituais, mais as disciplinas espirituais vão ter o poder de moldar o nosso coração de maneira que daqui a pouco a gente vai começar a desejar as disciplinas espirituais. A gente vai começar a buscar essas disciplinas espirituais, sentir falta delas, ter desejo de praticá-las. Né? Vou dar um exemplo. Você decidiu fazer exercício físico, né? Correr na rua. Né? Correr na rua. Você sabe que é importante fazer exercício físico, né? Você sabe que você tem que fazer isso, você tem uma saúde melhor para você se exercitar e tudo mais. Ok. Olha só como isso é bem curioso. Quando você começa, né? Você começa talvez super empolgado, mas a partir do segundo, terceiro dia você vai lidar com o drama da vida prática, com o drama do tipo assim, com a força de vontade, ou a falta de vontade, com os empecilhos, com a preguiça, com outras atividades que vão concorrer com aquilo, né? E talvez até no meio do caminho, quando você começa a correr, é um esforço, né? É um esforço, você não tem prazer naquilo, né? Mas quando você consegue passar desse nível e você consegue transpor todas essas dificuldades e você consegue estabelecer aquilo como um hábito, olha só como é incrível. Aquilo começa a gerar prazer em você. Aquilo começa, a vontade de correr começa a nascer naturalmente, porque você começou a praticar, porque aquela prática começou a moldar o seu coração, os seus anseios. E é incrível, você começa, inclusive, a sentir falta de correr na rua. Né? Você começa a sentir falta de correr na rua. E para finalizar, olha só como isso é maravilhoso. Aquilo se tornou um hábito que você agora começa a arrumar tempo para encaixar a corrida, porque começou a se tornar um desejo natural
colocar como prioridade para você correr, fazer exercício físico. É isso que as disciplinas espirituais precisam. E por isso que a disciplina tem essa via de mão dupla, né? A gente precisa tanto praticá-las para que elas sejam nossos amores, porque ela também vai moldar o nosso coração de maneira que daqui a pouco a gente vai começar a desejar aquilo, a gente vai começar a buscar aquilo, a gente vai começar a sentir falta das práticas devocionais, e a gente vai começar a praticar elas de maneira mais natural, ao ponto até de ser inconsciente, né? Você já busca inconsciente, não é tanto um esforço, por isso que elas precisam ser um hábito para a nossa vida, né? O que é um hábito? O hábito, uma definição de hábito, é uma inclinação por alguma ação. Olha isso, é uma força de vontade para praticar alguma coisa, né? Uma disposição de agir constantemente de certo modo. O que é isso? É uma disposição interna de você agir constante, sempre fazer determinada coisa de maneira disposta. Isso é um hábito. Adquirida pela frequência e repetição de um ato, né? Escovar os dentes, por exemplo, né? Quando escovar os dentes se passa a ser um hábito, né? Por exemplo, a criança, né? Eu lembro quando eu era criança, eu não tinha vontade de escovar o dente, minha mãe tinha que ficar me mandando. Mas agora, para mim, eu não consigo dormir sem escovar o dente, né? E eu tenho prazer em escovar o dente. Eu sinto falta de escovar o dente. Por quê? Não só eu, todos nós, né? Se você tem uma boa higiene, né? Por quê? Porque se tornou um hábito. E o hábito, ele não apenas é algo que você faz inconsciente, mas é algo que você começa a sentir falta se você não faz. As disciplinas espirituais, novamente, precisam se tornar um hábito, para que a gente busque constância, a gente tenha disposição, mas elas precisam tomar tanto o nosso coração a fim de que a gente se deleite nisso e a fim de que a gente comece a sentir falta dela e ter uma disposição natural para ler a Bíblia, para orar, para memorizar versículo, fazer um jejum, estar com outros irmãos em conversas piedosas. Deu para entender? É isso. Olha, quando você olha, né, dentro da história, como várias filosofias estabeleceram essa ideia de hábito, e a filosofia cristã também, né, desde os gregos, os judeus, os cristãos, todos eles entendiam essa ideia do hábito, e eles falaram que o hábito é formado a partir de 4 elementos. Tá? Quais são os elementos? O primeiro é a imitação. Tá? E como eu estou dentro da tradição cristã, eu estou citando textos bíblicos. Ele diz o seguinte, Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele vai dizer o seguinte, olha, e busquem e se submetam a pessoas que têm o mesmo procedimento que vocês viram em nós. O autor de Hebreus vai dizer, olha, lembrem dos vossos guias, aqueles que vos ensinaram a palavra, e imitai a vossa fé. A imitação é o primeiro elemento para você formar um hábito. Geralmente a gente forma um hábito porque a gente estabeleceu determinada pessoa como um padrão para nós. A gente viu determinada pessoa, a gente viu as práticas dela, a gente viu, poxa, isso aqui é importante para mim. Eu vou imitá-la, eu vou ter ela como padrão, eu vou ter como exemplo para mim. E a gente precisa de bons exemplos, de pessoas que são padrões para nós, para a gente estabelecer bons hábitos de disciplina. A própria Escritura tem várias histórias para que a gente possa olhar para elas e ter como modelos para nós. A história da igreja está cheia de biografias de homens e mulheres que foram exemplos para nós. No nosso dia a dia, nós temos que ter pessoas que são padrões para nós, para a gente imitá-las, né? Imitá-las nas suas práticas saudáveis. E quando nosso coração centralizar isso, a gente vai começar. Mas um segundo elemento, a prática, Tiago vai dizer isso, olha, não ser de só ouvintes, mas ser de praticantes. Então a questão aqui não é só mesmo você ver as aulas, mas você começar a tomar decisões e de fato começar a praticar algumas coisas, né? Porque o segundo elemento do hábito é botar a mão na massa, é materializar, é praticar, tornar aquilo em atitude real, no mundo real, sair do campo das ideias e materializar. Mas há um terceiro, vigilância. Por quê? Porque na vida, no dia a dia, no cotidiano, vão haver vários tipos de interrupções, várias concorrências, coisas que vão competir com determinadas práticas que você julgou. Vão haver vários concorrentes que vão lutar para ganhar a prioridade da sua vida. Muitas coisas, né? E por isso a gente vai ver isso, organizar a nossa vida e se conhecer. Isso aqui é um ponto importante. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quais são as nossas fraquezas, né? Isso vai envolver você saber seu temperamento, sua personalidade, sua história de vida, sua cultura familiar, sua formação, né?
Você precisa entender isso. Porque isso vai te ajudar a ser mais vigilante, né? Porque existem tentações que são comuns a todos, mas existem fraquezas e tentações que diz respeito ao seu perfil de pessoa, tá bom? E você precisa se conhecer para você ser vigilante nisso, tá bom? E por fim, 4, você precisa ter persistência, né? Efésios capítulo 6, verso 18, em vários outros textos da Bíblia, Paulo vai dizer assim, olha, vocês precisam perseverar. A perseverança é aquela virtude de você continuar agindo da mesma maneira, mesmo que haja interrupções e inclusive fracassos, né? É você ter essa capacidade, mesmo que você tropeçou e fracassou, levantar e continuar, né? Pensando numa corrida, né? Você tem uma corrida, você tem um lugar, você tem um trajeto, sair de um lugar e ir para outro. Mesmo que no meio do caminho você cansou, mesmo que no meio do caminho você parou, mesmo que você até mesmo tropeçou e caiu, a persistência é levantar e continuar. Tá bom? Então, quando você consegue estabelecer esses 4 elementos, a imitação, a prática, a vigilância, a persistência, então um hábito começa a ser formado na sua vida. E pensando nas disciplinas espirituais, né? Esses 4 elementos precisam ter para que você possa ter uma boa vida devocional. Tá bom? Uma boa vida devocional. Leia biografias, né? Por exemplo, uma das biografias que sempre me impacta nessa ideia de vida devocional é de Jonathan Edwards. Me impacta. Talvez você tenha outros, né? Mas sempre me impacta, né? E eu sou motivado a imitá-lo na sua vida, né? A prática, né? A vigilância, a persistência. Então, pensando nessa ideia, tá bom? Olha como diz o Charles Duhigg, esse é um livro best-seller aí, famoso, né? É de autoajuda, mas ele tem coisas muito boas. E olha o que ele diz. Um hábito é uma escolha que em algum momento tomamos deliberadamente. O hábito é uma escolha, uma decisão que a gente toma de maneira deliberada. A gente já não é mais difícil, é natural para nós. E depois paramos de pensar a respeito. Se torna tão natural para nós que a gente já nem mais tem que pensar naquilo, a gente já faz naturalmente. Porém, continuamos fazendo às vezes todo o dia. Pense, por exemplo, em dirigir. Quando você começou a dirigir, não era natural para você dirigir. Você tinha que ficar pensando na próxima ação que você tinha que fazer. Olhar para frente, olhar o retrovisor, pisar na embreagem, tirar o pé do acelerador, passar a marcha, tirar o pé da embreagem, acelerar, frear, botar no ponto morto, puxar o freio de mão, né? Dar o pisca. Né? Se está chovendo, ligar o para-brisa. São várias coisas que exigem de você multitarefa, né? E você ter essa capacidade de você ter múltiplos raciocínios, né, e rápidos. Mas à medida que você for dirigindo, daqui a pouco o que aconteceu? Aquilo se tornou um hábito. Você já nem mais pensa nas coisas que você faz, você simplesmente faz. E às vezes é muito louco, isso é até perigoso, né? Às vezes você nem lembra como chegou em casa. Eu que faço o trajeto da igreja para minha casa todo santo dia, né? Às vezes eu me pego só chegando na frente do portão de casa. Eu nem lembro mais que eu parei, que eu dei seta, eu nem lembro mais, né? É uma coisa que eu já não se tornou habitual. É isso que a disciplina espiritual precisa ser para nós. Ser uma escolha deliberada. Aquelas práticas, elas fazem parte tanto do nosso cotidiano que é natural para nós desejarmos, escolhermos por elas, temos força de vontade, prazer nelas, de maneira que a gente ainda sinta falta delas quando a gente não faz. Tá bom? Olha como isso é uma verdade na Escritura, né? Paulo vai dizer para Timóteo, exercita-te a ti mesmo na piedade. Olha só como é isso. Para pensar nisso. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Essa palavra exercício é uma palavra grega que é a palavra que significa ginástica. E a ginástica era uma das matérias na formação das crianças no mundo grego, né? Pensando na educação grega, na educação clássica que vem dos gregos, né? Os gregos tinham 2 matérias, a musique e a ginástica, né? Eram 2 matérias e dentro delas haviam outras, né? E essa era a formação, a chamada paideia, né? A formação da criança, tá? A formação do cidadão grego. Por quê? Porque os gregos entendiam que para você formar uma boa pessoa, ela teria que ter dentro desse elemento de formação o exercício físico. Essa pessoa precisa ser uma pessoa forte, principalmente para servir o exército, né?
Então, ele precisava da ginástica, de se exercitar, de ter músculos, de ter disposição, de ter capacidade, de ter resistência, né? Ele precisava ter essa disposição física, e isso vinha por meio do exercício, da ginástica, né? De você se exercitar, estender seus músculos e ser bem disposto. E Paulo está pegando essa palavra para dizer assim é piedade. A piedade precisa de exercício. Você precisa se exercitar na ginástica da piedade. A piedade, que é essa ideia de ter uma vida voltada para Deus, de devoção a Deus, é como um músculo que, se você não exercitar, ele vai atrofiar, né? Mas se você ir exercitando, ele vai crescer de maneira que daqui a pouco você vai ter vigor, né? Você vai ser uma pessoa que tem vigor da piedade, né? Porque as fibras da piedade foram se estendendo e aquele músculo da piedade foi crescendo. Quanto mais... Pense, não sei se você já fez academia, né? Eu já dei o exemplo do exercício físico, mas quando a pessoa começa a fazer um crossfit, uma academia, né? Começa a puxar peso, começa a doer, né? Dói, no outro dia está doendo. Por quê? Porque o músculo foi exercitado, né? Mas daqui a pouco você não sente mais dor, né? E o músculo começa a crescer e você está forte. Por quê? Porque você exercitou. Paulo está dizendo, a piedade precisa ser exercitada, tá bom? As práticas devocionais precisam se tornar hábitos espirituais na vida dos crentes. Isso é uma necessidade. Quando você olha para a vida de uma pessoa que tem um alto nível de devoção, querido irmão, eu quero que você saiba disso. Ele não começou já naquele nível. O que ele conseguiu? Exercício. Ele começou a exercitar e agora ele chegou no nível que aquilo se tornou um hábito para ele. Uma decisão deliberada, inconsciente, uma prática natural pelo qual ele começou a ter prazer. Mas quando começa, é difícil. Por quê? Porque você tem que alargar a mente, alargar o coração, ser vigilante, dobrar a sua vontade, vencer tentações. Mas depois a coisa foi. As práticas devocionais, segundo ponto, quando tornadas em hábitos, terão o poder de moldar o coração dos crentes. Já falei isso, né? Você começa a amar aquilo, né? Você começa, tipo assim, a querer acordar cedo para ter um bom momento de oração, né? Você começa a não mais ficar na frente do computador, no celular, jogado na sua cama, né? 2, 3, 4 horas. Você pega um livro para ler, para meditar, para escrever, porque isso moldou o seu coração, começa a ter prazer naquilo. E por fim, as práticas devocionais, quando tornadas em hábitos, atrairão novos hábitos saudáveis para a vida cristã. Isso é fantástico. Isso é chamado de hábitos angulares, né? As práticas devocionais, elas têm o poder de atrair outros hábitos saudáveis. Por exemplo, dizem alguns sociólogos aí que exercício físico, meditação e alimentação, quando você consegue estabelecer essas 3 práticas como hábitos, elas vão produzir novos hábitos. Acordar mais cedo, dormir mais cedo, né? Deixar de comer coisas que vão prejudicar a sua saúde, deixar de fumar, né? Elas vão atrair novos hábitos saudáveis, porque são hábitos angulares. E as práticas devocionais são hábitos angulares espirituais. Quando você consegue estabelecer uma boa prática devocional como hábito do coração, ela vai atrair outros hábitos na sua vida, né? Por exemplo, você vai conseguir ter mais domínio próprio, né? Quando você começar a memorar versículos bíblicos em determinada situação, aquele versículo vem à sua mente, você consegue dominar suas emoções, né? Você consegue, no seu dia a dia, dizer não para determinadas práticas, dizer sim para outras, né? Porque elas atraem outras práticas também. Tendo em vista isso, a gente viu a centralidade do coração, vimos a prática da devoção, né? Vimos o poder do hábito e agora a gente vai ver a prática da devocional, tá? Olha como Paulo mostra a importância do tempo. Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque, amados irmãos, diante disso tudo, você precisa perceber uma coisa. Você precisa administrar o seu tempo, né? Você precisa enxergar o seu tempo como uma dádiva. Olha o que ele diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: vocês que são cristãos,
Você precisa entender o seguinte: Deus lhe deu a sua vida. E ela é uma dádiva. Tá? É uma dádiva. E você precisa viver a sua vida de maneira sábia. E a ideia de remir o tempo ali é você arrancar do seu tempo todas as influências perversas, pecaminosas e malignas. Tire da sua vida coisas que não vão te acrescentar em nada. E comece a praticar coisas e colocar na sua vida elementos de fato valorosos, coisas que vão acrescentar a sua vida. E para isso você precisa ver a sua vida, o tempo que Deus está te dando aqui nessa terra, como uma dádiva e com muita responsabilidade. Tá bom? Olha como isso é importante. E agora eu quero começar a fazer você refletir para você organizar bem a sua vida devocional. Quais são os ladrões da nossa produtividade que impedem a gente de ter uma boa vida devocional? Primeiro, a preguiça. Talvez esse seja o seu problema. A preguiça é um pecado recorrente na sua vida. Então você precisa confessar, reconhecer, confessar, pedir perdão para Deus e dizer: eu sou um preguiçoso. E o que é o preguiçoso? O preguiçoso é aquele que tem o coração desordenado. Ele ama sempre a segurança. Ele ama sempre o descanso. Ele idolatra o descanso. O preguiçoso é isso. Ele idolatra a segurança. E por isso que ele não faz aquilo que ele deve fazer. Talvez seja o seu problema. Você idolatrou o descanso, a segurança, o seu bem-estar passou a ser um Deus na sua vida. Ele é mais importante do que Jesus Cristo. E por isso que você não consegue, você sempre serve a esse Deus chamado descanso, e você não serve a Jesus Cristo. Por isso que você sempre tem comunhão com o descanso, com o seu bem-estar, e não com a pessoa de Jesus Cristo por meio das práticas devocionais. Precisa confessar isso, tá bom? Segundo, excesso de ocupações. Talvez você não é uma pessoa que idolatra o descanso. Você idolatra a atividade. Né? Você faz muitas coisas. E talvez você precisa parar e dizer: eu vou limpar a minha vida. Eu faço muita coisa. Né? E aqui os adolescentes, né, cada vez mais tem uma vida que eu nunca vi, cara. Não sei como eles têm tempo, né? Às vezes a pessoa, né, faz um hobby, faz balé, jiu-jitsu, crossfit, música, dança, né? Aula de violão, faz alguma coisa. Depois ela tem o trabalho. Depois tem a faculdade. E depois tem um curso que ela faz. E daí namora. E daí tem a igreja. Serve em 5 ministérios. Pô, cara, não tem tempo para nada. Tem que limpar isso aí. Limpar, né? E a ideia de limpar é você ter um propósito na vida, pô, né? E talvez o problema é que você não consegue ter vida devocional. Claro, você é muito ocupado, você vive cansado, pô, né? Então tá na hora de limpar e parar com isso, né? Outra, falta de organização. Às vezes o problema não é que você tem muita coisa, o problema é que você não é organizado. E aí isso acontece com a gente, o problema é que a gente não é organizado, né? E a gente precisa se organizar, ver a importância da administração do tempo, né? E você precisa talvez começar, talvez você não precisa ser tão metódico, ter planner e ter calendário para tudo, agenda, mas ter uma agenda, nota de bloco de nota, né? Começar a ver sua semana, ver o seu mês, ver o seu ano, as atividades que você tem, seus horários, seu dia, que horas que você acorda, começar a organizar a sua vida, quais são as atividades que você tem, né? E organizá-las, né? Talvez o seu problema é hedonismo. Você só faz aquilo que te dá prazer, né? E você vai perceber que a prática devocional vai exigir esforço, você forçar o seu coração, forçar a sua vontade, né? Fazer mesmo por obrigação. Né? E às vezes, Deus não quer que eu faça, que eu leia a Bíblia por obrigação. Não, Deus quer que você leia a Bíblia por obrigação. Mas vai ter um momento que daqui a pouco aquilo vai se transformar em um prazer para você. Lembra do hábito, quando se tornou uma prática do coração? Então, mesmo sem vontade, tem que fazer. Mesmo que você não tá, você tem que ir lá, dobrar o joelho na sua cama e orar. Mesmo que você não tenha vontade. Mesmo que foi ali uma oração seca de 2 minutos, mas você fez. E no outro dia foi seca, mas foi de 3 minutos. No outro dia foi seca, mas você dobrou o joelho, foi de 4 minutos. Depois você já começou a ter prazer naquilo. E daqui a pouco, quando você vê, é natural para você orar no secreto do seu quarto.
tá bom? O hedonismo é um grande ladrão. E quinto, falsas expectativas. Irmãos, tem gente que tem uma expectativa acerca de que ela bota lá em cima a expectativa e quando ela não consegue alcançar, a frustração é do tamanho da expectativa que ela criou. E talvez esse seja o seu problema, né? Você falou, pô, eu vou ler agora aqui. Daí você botou, não, vou me organizar. Você escutou, vou me organizar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler isso de manhã, vou ler isso aqui à tarde, vou orar em tal horário, vou fazer aquilo, vou ver tal vídeo, vou ver as pregações de não sei quem. Você criou um negócio assim que você sabe que você não vai cumprir, pô. Daí começou, não conseguiu, começou a frustrar. Tentou outro, não conseguiu, se frustrou. Sabe o que aconteceu? Aquilo se transformou uma frustração grande, né? Porque você criou um mundo irreal acerca das disciplinas espirituais. Você precisa ser o quê? Realista no seu estilo de vida. Por exemplo, se você não é um pastor, se você não é um vocacionado, se você não é um acadêmico, você não tem tempo para isso, pare de ficar lendo coisas e buscando coisas de nível acadêmico. Não vai adiantar, você vai se frustrar. Ok? Precisa ser realista, pô, né? Se você ainda não tem uma boa prática, por exemplo, você quer ler um livro, né? Pô, quero ler um livro. Daí você vai lá e pega um livro super difícil para ler. Cara, lá no prefácio, a sua cabeça já está doendo, você, pô, não vou conseguir. Frustrou. Falsas expectativas. Seja real quem você é, o momento de vida que você está, a sua maturidade, quais são as suas habilidades, qual é a sua disposição. Você precisa ser real, né? E daí você vai conseguir, né? Olha o que diz o Tim Challies nesse livro Faça Mais e Melhor, brilhante. Ele diz o seguinte: produtividade é administrar seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Isso significa que você tem a responsabilidade de dedicar tudo que tem a esse grande objetivo. Você precisa saber o que está nas suas mãos e você fazer isso bem, administrar isso bem. Tá joia? Tendo visto isso, deixa eu te dar algumas dicas para você organizar bem a sua devocional, tá? Primeiro, defina seu objetivo. O que é isso? Você precisa ver. Tá, qual que é o meu objetivo? Talvez você possa escrever isso. Qual que é o meu objetivo? É conhecer mais a Bíblia? Tá, mas espera aí. Pô, eu não conheço a Bíblia bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer leitura panorâmica, pô. Okay? Não, eu quero conhecer a vida de Jesus. Então é isso, é meu objetivo. Eu quero conhecer a vida de Jesus. Não, eu quero conhecer o Antigo Testamento. Não, eu quero conhecer os Salmos. Não, eu quero conhecer o Pentateuco. Eu quero conhecer as cartas de Paulo. Eu quero conhecer os profetas. Eu quero conhecer a literatura de sabedoria. O que eu quero? Precisa definir, né? Ah, eu quero ser uma pessoa de oração. Tá, mas o quê? Eu quero ter mais oração. Eu quero poder orar com mais frequência. Eu quero poder orar mais pelas pessoas. Você precisa definir isso. Eu quero conhecer mais sobre Deus, tá? Mas o que sobre Deus? Os atributos de Deus. Eu quero conhecer mais sobre o ser de Deus. Eu quero conhecer mais sobre a história de Deus. O que você quer? Você precisa definir o seu objetivo, tá bom? Segundo, estabeleça suas metas, tá? Qual livro da Bíblia você vai ler? Qual literatura cristã você vai escolher? Né? Talvez você tenha um monte de coisa ali. Você precisa limpar. Não é esse livro aqui que eu vou ler. Né? Tempo de oração, tá bom. Qual momento que eu vou orar? Né? Em qual momento? É de manhã? É de tarde? De noite? Para mim, qual que é o melhor período? Você precisa estabelecer essas metas. Ó, eu vou ler segunda, quarta e sexta. Pronto. Esse é o meu tempo que eu consigo e é isso que eu vou ler. Tá bom? É nesse período. Você precisa estabelecer suas metas, ter um alvo, ok? E por fim, separe o material. Qual Bíblia? Às vezes você tem 3 Bíblias, você começa numa, depois você passa para outra. Né? Livro, você começa um livro aqui, depois começa outro lá. Caderno, né? Você não tem um caderno. Né? Aonde eles estão localizados? Está tudo espalhado na sua casa? Não. Separe o material e bote no lugar, na cabeceira da sua cama, na sua estante, no banheiro. É aonde você vai colocar isso. Separe o que você vai usar e coloque de lado. Essa é a minha Bíblia que eu vou usar. Eu vou riscar, eu vou sublinhar, eu vou me dedicar a ela. Esse é o livro que eu vou ler. Esse aqui tá aqui os lápis, tá aqui, né, o marca-texto, tá tudo aqui, tá bom? E vai ficar aqui. E quando eu for usar, vou tirar os daqui e vou colocar eles no lugar depois que eu acabar. Separe o material, tá joia? O Charles Duhigg, naquele livro, O Poder do Hábito, ele vai dizer o looping do hábito, tá? O que é o looping do hábito? O looping do hábito são alguns requisitos que você precisa estabelecer para que aquela prática se transforme em um hábito.
Primeiro é uma deixa. O que é uma deixa? A deixa é você decidir, tá, o pontapé inicial para você praticar aquilo. Então, por exemplo, você quer devocional, né? Estamos falando de devocional, mas serve para outros hábitos, mas devocional. Então, o que é? Você estabelecer os dias, o horário, e o local e o material. É isso. Essa é a deixa. Tá bom? Você precisa disso. Então, eu vou ler o Evangelho de Marcos, eu vou ler pelas manhãs, tá bom? No meu quarto. Você precisa definir isso. Ou então, no sofá de casa. Você precisa definir isso. Tá bom? É a deixa. Depois ele vai para a rotina. Então, você conseguir praticar isso. Começar a praticar. Estabelecer isso numa rotina. E, por fim, você botar uma recompensa. Né? Uma recompensa. Quando eu acabar o livro de Marcos, eu vou comprar tal livro. Você botar uma recompensa. Ao final, eu vou ler o livro de Marcos, fazer minha devocional tomando um bom café. Depois disso, então é que eu vou ver o meu Instagram. Uma recompensa. Então, quando você consegue esse loop e você consegue, de fato, transpor os desafios e praticar aquilo no seu cotidiano, isso vai começar a se tornar um hábito na sua vida. Uma boa dica para nós aí. Tá bom? Oração, a mesma coisa, oração. A deixa. O que eu vou orar? Como eu vou orar? Olha, segunda, a deixa. Segunda, eu vou orar por mim. Terça, eu vou orar pelos meus filhos. Quarta, eu vou orar pela igreja. Quinta, eu vou orar por missões. Sexta, eu vou orar pela cidade. Sábado, eu vou orar pelos meus amigos do trabalho que são incrédulos. Você estabelece a deixa. E você vai e começa a praticar isso. Precisa se organizar para isso, ok? É isso, é o looping, ok? Então aquilo começa a ser um hábito na sua vida, tá bom? E deixa eu terminar com algumas dicas preciosas da prática devocional, do hábito devocional, tá bom? Primeiro, mexa-se. Primeira coisa, pega essa aula aqui e faça alguma coisa, tá bom? Faça alguma coisa, tá? Se você já está fazendo, continue. Se você ainda não fez, faça. Se você fez, mas ficou tudo bagunçado, pare e organize. Né? Hoje é domingo, né? Você está assistindo essa aula agora de manhã. Você toma essa decisão. Depois do almoço, eu vou organizar a minha vida devocional. Pronto. Já fala aí para seu pai, sua mãe, fala para o seu cônjuge, fala para os seus filhos, fala para os seus amigos, sei lá quem você mora, e você fala, olha, depois do almoço eu preciso de um tempo, eu vou entrar no meu quarto, eu vou na sala, eu vou organizar minha vida. Mexa-se, tá bom? Próximo, estabeleça horários, como eu falei. Gente, pegue o seu dia e olhe como é que é o seu dia. Tem gente que não tem horário para nada. Você tem que ser metódico, um pouco mais metódico nisso. Estabeleça os seus horários. Que hora você quer acordar? Que hora você vai dormir? Que hora você vai almoçar? São horários fixos que você precisa colocar para a sua vida. Que hora você vai ler a Bíblia? Que hora você vai ler aquele livro que você quer ler? Que hora você vai orar com intencionalidade? Estabeleça horários. Outra dica, use cronômetro. Use o cronômetro. Olha, eu vou ter um tempo de devocional de 15 minutos. Cara, pega um cronômetro do celular e pau, 15 minutos. E 15 minutos eu vou focar nisso. Bota lá, cronômetro. A hora que bater o horário, pronto. Eu fiz 15 minutos. Meia hora, 20, sei lá quanto, uma hora, não sei quanto. Faça isso, tá bom? Vai ser bom para você. Outra dica preciosa. Pare de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso não dá certo, tá? A gente que gosta do cientificamente comprovado, né? Já está cientificamente comprovado. Tem um livro chamado Educando na Criatividade, de uma educadora chamada Catherine Lecoeur. Ela diz, já está cientificamente comprovado que o cérebro humano não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é mentira, tá bom? O nosso cérebro sempre se divide na atenção daquelas coisas. Você não consegue estudar escutando música e vendo série Netflix. Isso é mentira. Você não consegue ler a Bíblia e tentando prestar atenção no que as pessoas estão falando, interagindo com as pessoas no WhatsApp. Não consegue. Tá? Pare. Tá? Se você for ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se você for orar, vá orar. E seja intencional. Pare de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas durma e acorde cedo. Gente, durma e acorde cedo. Isso é importante. Tá? Muito importante. Né?
Se você começar a dormir cedo, 10h30, tem gente que vai dormir 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, tem gente que vai dormir todo dia depois da meia-noite. Isso não é um bom hábito. Durma cedo, comece a dormir cedo e acorde cedo. Acorde o mais cedo possível. Seu dia vai render, você vai ver. Você vai ter mais disposição para fazer as coisas. Crie boas parcerias. Na vida devocional, talvez você possa convidar um amigo para ler um livro junto com você. Um livro da Bíblia, uma literatura cristã. Convide 1, 2 amigos para vocês orarem juntos por determinada coisa e vocês começarem a orar sobre determinada coisa. Isso vai ajudar você a criar um hábito bom. Tenha autocontrole, né? Mesmo que você teve vontade de fazer outra coisa, se domine. Não, eu vou fazer isso. Mesmo que teve interrupções, se domine. Não, não vou me deixar. O telefone tocou. Você está lendo a Bíblia, tocou o WhatsApp, ele tem autocontrole. Ok? Tenha autocontrole. Isso é importante para você. E por fim, faça exercício. Você vai ver que quanto mais vigor físico você tiver, mais concentração você vai ter, mais disposição você vai ter. Às vezes, algumas pessoas, vou dizer uma coisa muito séria aqui, às vezes algumas pessoas não conseguem ter uma boa prática devocional por causa do sedentarismo. Elas sempre estão cansadas, com falta de vontade. A sua disposição física vai alterar o seu estado emocional e a sua disposição de ânimo. Com certeza, não tenho dúvida. Dicas preciosas aí para boas práticas devocionais. Deixa eu terminar encorajando você. Olha o que diz Jeremias para o povo que estava no exílio, desanimado, frustrado, acabado. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes darem um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. O que o texto está dizendo, amado irmão? O texto está dizendo o seguinte: por mais que está falando para um contexto judaico no exílio, tem um princípio por trás desse texto. Qual que é o princípio? O Senhor quer ser achado por nós. Quando nós buscarmos o Senhor de nosso coração, Ele prometeu que nós o encontraríamos. Quando nós o invocássemos, Deus prometeu vir ao nosso encontro. E Deus nos diz que é o desejo dele ter comunhão conosco, ter um relacionamento conosco, um contato conosco, tá bom? E que isso encoraje você, por mais que você tenha tido fracassos, por mais que você tenha tido muita dificuldade, que isso possa encorajar você a hoje tomar decisões e organizar o seu tempo, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por essa aula e que essa aula seja uma bênção. E nos ajuda a organizarmos a nossa vida de maneira que as disciplinas espirituais se tornem hábitos no nosso coração, para que possamos crescer em piedade espiritualmente. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, amado irmão. Vá na paz do Senhor. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Até mais.